muito bem-vindos a mais um encontro de membros. A gente sempre procura montar nossas pautas no que a gente entende que vai agregar para as nossas operações, vai agregar para os nossos conhecimentos, vai agregar para os nossos relacionamentos. Então, dessa vez, a gente convidou a Anatel, que tem liderado algumas ações que influenciam a internet das coisas. Então, é importante a gente estar ligado, é importante a gente estar sabendo. O nosso convidado é o Rodrigo Santana, ele é especialista em regulação tecnológica, ele foi gerente de planejamento estratégico da Anatel e, atualmente, ele é assessor do conselho diretor da Anatel. Então, essa reunião a gente está fazendo em horário comercial, geralmente a gente costuma fazer nossas reuniões fora do horário comercial, e agradeço, Rodrigo, pelo convite, pela disponibilização de estar aqui com a gente. Então, ele teve que reservar essa agenda, né? Conversar aí com o diretor para poder estar aqui presente, que é uma agenda bem corrida da Anatel. Muitas coisas estão sendo realizadas, então, por isso que a gente fez com antecedência. E a gente... o Rodrigo também é mestre em engenharia elétrica e telecomunicações, ele se formou na Universidade de Brasília, ele vive lá em Brasília, ele é membro da comissão de estudo 20, que é um estudo de internet das coisas e cidades inteligentes, que é promovido pela União Internacional de Telecomunicações, que discute padronizações. A gente também convidou o Rodrigo para fazer parte da nossa comunidade, ele aceitou, então a gente terminando essa reunião, ele vai para o nosso grupo. Então, não só a função dele na Anatel, mas a experiência dele como todo e com o envolvimento de internet das coisas para colaborar, deixar o nosso grupo ainda mais rico. O que a gente vai pôr em pauta hoje, a gente dividiu em alguns quadrantes. A gente vai falar sobre espectro de radiofrequência, a gente vai falar sobre outorgas e regras na prestação de serviço, sempre destacando o que é ligado com a internet das coisas. A gente vai falar sobre infraestruturas e insumos, tributação e licenciamento, e vamos falar um pouco da atuação internacional. Estão vendo Thelma, está vendo a apresentação inteira na tela? Sim, Eu tenho duas telas aqui, eu compartilhei. Tá a tela certa, né? Tá. Então tá bom. Tá, pessoal, bom dia. Obrigado, Thelma, pela oportunidade de falar aí sobre a IoT. Acredito que algumas pessoas aí já podem ter tido algum contato comigo. Eu trabalho na Anatel desde 2001 e fiquei um tempo em Goiânia, hoje eu estou em Brasília. Sou assessor do conselho atualmente e participo sempre desse assunto de IoT, quando eu participo ainda, né, da CBC3, lá da Anatel, que é a Comissão Brasileira de Comunicações, e aí ela que faz o link com a UIT. Então, desde mais ou menos 2013, eu comecei a me envolver e em 2016 foi criada essa Comissão de Estudos 20, que mexe especificamente com a IoT. Aí eu venho coordenando lá a participação brasileira. É um tema que eu gosto, que eu venho me envolvendo cada vez mais e isso também fez um link para eu me envolver com 5G. Tá? Como a Thelma disse, vocês podem me interrompendo, vamos fazer um bate-papo mais interativo aqui. A nossa agenda aqui, eu fiz uma agenda, como a Thelma já falou, mas eu fiz uma agenda para a gente só dar uma visão de como que está a IoT no setor todo. Aí a gente vai falar das questões mais impactantes, regulatórias. A Anatel ela tem um projeto na agenda regulatória, um item que trata exclusivamente de você avaliar barreiras regulatórias para a IoT.
Então, nesse relatório, nós identificamos alguns pontos, né, que são importantes. E aí eu tenho outorga, a parte de tributação e licenciamento, a parte de espectro, infra, aí a gente vai falar um pouco de rede 5G e atuação internacional e, por fim, as considerações finais, tá? Basicamente, o que eu quis trazer com esse slide é o que a gente tem de telecom no país hoje, como um todo. Celulares, aqui tá. Quando a gente fala de celulares, é o serviço móvel pessoal. Então, eu tenho incluído aqui as 3G, 4G, 2G, e aqui também eu tenho o IoT, tá? Que no nosso credenciamento, no registro dos dados, é o M2M. Então, há várias vezes que eu coloco o M2M aqui, para a Anatel lá é o IoT. Hoje nós estamos com 2,9,3, a último dado, esse é 9,8 milhões, é de junho. Mas são 9,3 esse de julho, que eu vi que eles estavam informando lá, mas eu até mantive esses dados para ficar toda a base de junho, mas a gente está com 9 ponto alguma coisa milhões aí de conexões IoT. Isso, quando eu falo que eu estou falando IoT, é dentro do IMT. Tá? Então, essas conexões LPWA, que aí já é radiação restrita, elas não estão contabilizadas aqui dentro. Acredito que quando a gente colocar isso, vai dar um valor muito maior. Só que isso aqui é o que as prestadoras informam para a Anatel, e aqui são as prestadoras de celular. Aí eu tenho um telefone fixo, 31,46 milhões, que vem caindo, é um serviço que está cada vez mais em desuso, ele já teve ali na faixa dos 45 milhões, agora está caindo. Banda larga fixa, que ela vem nessa crescente aí, hoje está com 33 milhões, mas ainda cresce. TV por assinatura também está começando a cair, por causa dos OTTs aí, de toda essa parte de vídeos on demand, canais lineares na internet, então isso aí vem causando impacto. Mas a nossa expectativa que com o 5G agora o IoT cause uma certa explosão, pelo menos nos dados dessa que a Anatel coleta aí. Então, um pouco de cobertura. Hoje nós temos aí uma cobertura de 4G em 4.997 cidades. O que esse mapa do lado direito aqui, eu estou mostrando a cobertura em agosto de 2020, enquanto esse aqui era em 2015, ou seja, avançou bastante. É lógico que esse desenho aqui, ele está mostrando que não é a cobertura em todo o município. Se pegar um pouco do município, já foi considerado que existe a cobertura. É lógico que a cobertura 4G, quando a gente pensa em área rural, ela é bem diferente do que está nesse mapa aqui, né? A cobertura ela é mais em distrito sede, enfim, é um desafio que a agência vem lutando aí para destravar essa questão da infraestrutura. Então, para a Anatel, quando a gente trata desse tema de transformação digital, é lógico que existem outras tecnologias, mas a conectividade, internet das coisas, é algo que é fundamental para o desenvolvimento aí do ecossistema, para aumentar a produtividade das empresas, da indústria, do agronegócio, ou seja, IoT junto com AI, com 5G, vai causar uma disruptura importante de aumento de produtividade do país. Então, é uma oportunidade que o Brasil está vivendo, que a gente acredita que tem bastante coisa para ser feita aí. E a IoT, com certeza, está no centro dessa transformação digital, tá? Um pouco da cadeia de valor de IoT, só para eu situar mais ou menos onde a Anatel atua. Aqui eu vou falar de uma forma bem genérica, então nós temos aqui os devices, a conectividade
e a parte de plataforma e aplicações, né? Então, a Anatel atua mais aqui na parte dos devices aqui, do SIM card e na parte da rede, né? O device e rede. Parte já de dados, toda essa parte de plataforma aqui, a Anatel, ela não, isso nós consideramos como SVA, né? Que é o serviço de valor adicionado em cima de telecom aí. Vamos falar agora sobre outorga. Pela definição aí legal da legislação da LGT, o enquadramento de IoT, ele entra como um serviço de valor adicionado, ou seja, você tem um serviço de telecom que suporta toda essa aplicação e essa parte de dados e aplicações, ela é um valor adicionado. Quando você pega o Plano Nacional de IoT, a definição lá, ele já coloca bem claro que a IoT é a infraestrutura que integra a prestação de serviço de valor adicionado com capacidades de conexão física e virtual de coisas com dispositivos baseados em tecnologia da informação. Ou seja, a telecom aí. Isso aqui é só para a gente dar uma alinhada de conceitos legais aí e regulatórios. Então, quais são os serviços que uma prestadora ou um usuário que esteja desenvolvendo o IoT, que esteja, né, provendo serviço de IoT, geralmente ele pode utilizar. Primeiro aqui eu não coloquei radiação restrita, tá? Depois eu vou falar um pouco de radiação restrita. Por quê? Porque o regulamento de radiação restrita, os dispositivos de radiação restrita, que são faixas pré-determinadas, ele não precisa de ter autorização de serviço e nem outorga de espectro. É simplesmente homologar o equipamento e começar a prestar o serviço. Ou seja, você não paga pelo espectro e você não tem outorga do serviço aí. Então, isso fez com que essas banda larga, esses provedores de banda larga fixa espalhassem pelo Brasil aí, chegando a mais de 14 mil. Hoje a gente tem uns 15 mil ou mais provedores de banda larga fixa, por meio de espalhamento espectral, né, Wi-Fi, essas tecnologias assim. Enfim, toda essa tecnologia Bluetooth, Zigbee, ela é enquadrada, Sigfox, LoRa, é enquadrado como radiação restrita. Mas quando a gente fala de serviço, a gente está falando de dois tipos de serviço. Eu tenho serviço de interesse coletivo e serviço de interesse restrito. Então, o serviço de interesse coletivo, os 4 principais serviços onde você presta um serviço a um usuário. É o SMP, que é o IMT, que é o celular, né? Você tem banda larga com mobilidade aí. O comunicação multimídia, que é a banda larga fixa. O serviço móvel global, o satélite, que também é o provimento de banda larga só por satélite. E o STFC, que é de voz, telefonia, que cada vez mais está em desuso aí. E para redes privativas, como podemos chamar aí, nós temos o serviço limitado privado, né, que é um serviço, ou seja, um serviço que a Petrobras tem lá sua rede nacional, fibra, rádio, então ela precisa de ter uma outorga para usar esse serviço para uso próprio. Então, aqui a gente já vê alguns modelos da prestação do IoT. Se eu sou um provedor IoT, eu vou lá, contrato uma capacidade de telecom, banda larga, uma conectividade de um provedor, ou eu posso ter a minha própria rede, ou também aquele meu usuário, se ele tiver uma rede privada dele, você pode usar a rede privada dele. Ou seja, tem alguns modelos aí
que se encaixa a questão dos serviços aí. Com relação aí como eu disse, esse relatório de avaliação de impacto regulatório, ele pegou alguns pontos, né? Talvez, acredito que vários de vocês devem ter visto a Anatel fez a consulta pública deste projeto. Este projeto hoje ele está no gabinete, ele está no conselho diretor para decisão final, tá? Depois de várias discussões aí, para ver onde que a gente poderia fazer alguma alteração para destravar alguns aspectos regulatórios de IoT. Então, um dos primeiros pontos que eu trouxe aqui foi que, na nossa avaliação, o regulamento de exploração do serviço móvel por meio de rede virtual, que é o MVNO, ele tem duas formas. Ele tem uma forma do autorizada de rede virtual, que é você embarca todos os direitos e obrigações de uma prestadora, e o credenciado. O credenciado, ele é uma modalidade que deu certo, né? É essa que a Anatel entende que vai crescer. Ela que tem o Porto Seguro, aquela Surf Telecom também, que é credenciada, enfim. Tem várias prestadores de MVNO aí. Só que um ponto que nós identificamos que o credenciado ele está vinculado a uma prestadora de origem, né? Ele tem essa obrigação, ele não pode estar ligado a várias prestadoras. Então, o nosso intuito é alterar essa parte do regulamento para proporcionar que, olha, se você é um provedor de alguma aplicação de IoT e que você é MVNO, ou você vai contratar de um MVNO, não importa, mas você vai utilizar um MVNO em um determinado lugar. Tá ok. Aí, eu fiz esse contrato, tem uma prestadora de origem. Só que essa prestadora de origem, em um outro local que eu queria colocar essa aplicação, ela não tem cobertura. Tem uma outra prestadora que tem cobertura. Então, por isso que esse dispositivo flexibiliza e a gente entende que eu vou conseguir ampliar mais a cobertura das aplicações relacionadas a IoT. Então, esse é um ponto que a gente está fazendo essa mudança. Ela foi para consulta, foi discutida e está sendo discutida agora no Conselho. Eu acredito que ela vai permanecer, mas assim, a gente só vai ter essa certeza mesmo depois que for aprovado a alteração e alterado o regulamento. Até então, isso aqui não está valendo. Só para deixar claro que essa regra que eu estou falando é uma regra que a gente já discutiu com a sociedade, e agora ela está a previsão desse projeto é realmente ele ser concluído agora no segundo semestre. Então, ele vai ser concluído agora. Rodrigo, eu posso interromper um minutinho, o Marcelo falando? Pode sim. Pode, tá bom. Eu já fiz alguns projetos aí no passado aí de MVNO, né? Logo que saiu a regulamentação, né? E a gente até então não tinha muita informação aqui no Brasil, a regulamentação era nova, então a gente teve várias iniciativas aí e esbarrou em algumas questões muito fortes com relação às operadoras, né? Para você ser um credenciado, né? Para você virar uma MVNO, e até, na verdade, a gente estava fazendo um estudo para ser uma MVNA, né? Um agregador, né? E em outro momento, a gente focou primeiro em varejo, nos clientes que a gente tinha informação que tinha uma grande possibilidade, segundo a avaliação daquele momento, de se tornar uma MVNO. Na evolução dessas tratativas, nas conversas e a mudança do mercado, veio tudo o IoT, né? E aí foi tomando uma proporção muito maior, né, do que indicava inicialmente, e a coisa foi crescendo. Ultimamente a gente tem discutido uma questão, assim, até que foi um tema de uma apresentação que a gente fez aqui no grupo, que é uma MVNO voltada para IoT, né?
onde a gente pudesse ter uma operadora virtual, né, focada nessa questão da IoT, entendendo aí as necessidades, né? E quando eu digo necessidades, eu digo necessidade de cobertura, né? Necessidades de custo, né? Porque às vezes os custos de conexão são por muitas vezes proibitivos, né? FUST, Fistel, essas coisas, e as negociações com as operadoras de origem. Como é que você vê que isso pode mudar, né? Se pode mudar, e como é que no entendimento da Anatel pode haver ainda mais vamos dizer assim, vou dizer um empurrão, né? Mais um apoio a esse tipo de iniciativa que visa, na verdade, né, em linha com o que está sendo discutido aí, facilitar, viabilizar os projetos de IoT no Brasil. Marcelo, obrigado pela pergunta aí, excelente ponto, né? É lógico que a agência ela tem diversas ações regulatórias, o próprio MVNO foi uma ação que ela vai encontrando um pouco de barreira, né, dificuldade de que seja realmente implementada. Exatamente por questões de viabilidade de custo, as próprias operadoras, elas não querem abrir a rede, elas não querem ter concorrente. Então, assim, esse processo de competição é um processo difícil, porque telecom é uma infraestrutura que você coloca muito investimento, é investimento massivo. E, então, MVNO, exatamente uma porta de entrada para que ele não tenha que investir, porque senão ele não vai conseguir se sustentar, mas também tem outro lado. Então, eu acho assim, achei essa questão do MVNO para IoT, e eu acho que o IoT já conseguiu ter uma massa crítica, ser vendido para aqueles que tomam decisões, que o IoT por si só, ele já é um agregador para desenvolvimento regional, desenvolvimento do país. Então, assim, a questão de você ter um projeto de lei que está agora no Senado, começou na Câmara, para zerar o Fistel do dispositivos IoT, isso já demonstra que esse entendimento conjunto, assim, ele já tá formado. Então, assim, para mim, quando eu falo de IoT, por exemplo, com relação a essa questão do MVNO, a gente está disponibilizando isso aqui exclusivamente para provedores de IoT. Porque a gente entende que isso aqui vai agregar até aquela questão do roaming internacional permanente, que a gente vai falar um pouquinho aí para frente. Por quê? Porque tudo bem que a Anatel ela já se balizou em dois pontos para tomar a decisão de não mexer em roaming permanente agora. E o MVNO é um deles. Porque a gente acredita que uma operadora que seja MVNO aqui, ela não precisa fazer esse largo investimento, mas ela já tem alguma outorga aqui. E caso, sei lá, venha um carro de fora do país da Alemanha, da Europa, de onde for, ele consiga ser identificado e ter ele consiga prover o serviço aqui. Então, assim, esse projeto ele foi exclusivamente para identificar esses pontos e ir destravando, né? Numa visão da Anatel. É lógico que a gente vive num cenário onde você tem prestadoras com interesse, você tem o próprio governo com também os interesses relacionados ao interesse público. Então, todo esse conjunto aí é uma atuação que a Anatel vem fazendo para tentar alavancar o ecossistema IoT, tá? Não sei se eu consegui ser claro aí, mas é só para falar que a Anatel ela tá atuando para tentar reverter, mas não é uma coisa fácil, porque o mercado é muito dinâmico, é muito complexo, né? Mas está na linha, assim, e eu acho interessante e acredito que que esse dispositivo, nós acreditamos, né, que vá
fomentar a criação de MVNOs exclusivamente para IoT. Aí. Um outro ponto que foi... Tá ok? Rodrigo? Obrigado. Rodrigo, aproveitando a sua... que já foi falado sobre isso, eu não sei, posso perguntar agora? Prefere perguntar depois? Pode perguntar aí. Tá bom. Então, bom dia, meu nome é Ricardo Franco. Eu trabalho, eu presto serviço para algumas empresas, faço algumas homologações da Anatel, mas é sempre no aspecto device, tá? E atualmente eu tenho trabalhado com alguns brokers e MVNOs. E aí sempre aparecem algumas dúvidas, tá? Nesse mercado de IoT que nós estamos, existem as MVNOs multioperadoras, tá? Eu imagino que você vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria fazer duas perguntas para que, quando seja o momento, você dá um pouquinho de foco nisso. E as multioperadoras acabam, no formato restrito, fere um pouco essa regra da Anatel, que diz que você só pode ter contrato com uma operadora de origem. Mas, na verdade, eles, de fato, cumprem a regra. Eles têm contrato com uma única operadora de origem e fazem roaming com as demais operadoras, então isso não é legal. Eu enxergo que está dentro da regra e muito bem, tá? Aí vem duas questões que eu quero entender, do aspecto da Anatel mesmo. Quando eu faço o roaming permanente, ele não é permitido. O roaming temporário, sim, tanto internacional quanto local, certo? Se eu faço um roaming internacional temporário, mas constantemente, ele é considerado um roaming permanente ou não? E o mesmo vale para quando eu faço um roaming nacional constantemente. Então, por exemplo, não vou citar nomes, mas eu tenho uma operadora que entra com índice estrangeiro aqui e tem um chip multi-índice. Então, ele se conecta por roaming internacional, se atacha e depois ele troca o índice. Ele troca o perfil elétrico do chip. E aí ele usa um índice nacional da sua operadora de origem. Muito bem. Ele já não está mais com roaming permanente. Só que permanentemente ele faz isso. Como fica esse aspecto? Porque isso dá margem à discussão, né? Tá. Assim, eu nunca peguei um caso desse da Anatel, mas eu te falo que se uma fiscalização da Anatel ela pegar um caso desse, por exemplo, o que a Anatel vai entender? Que o roaming, ele é algo temporário, ele não é algo para você. Você pode até falar que ele é algo temporário constante aqui, mas quando você identifica que esse identificador internacional, ele está logado aqui e ele permanece no Brasil e não é uma coisa transitória, automaticamente vai ser aplicada aí a regulamentação, uma visão mais literal e vai ter algum problema, porque exatamente Rodrigo, esse ponto veja do só. MVNO que ele está querendo... Pode falar. Olha esse caso de uso bem específico, tá, que eu quero trazer. Eu venho com roaming estrangeiro com um índice X. Estrangeiro, tá? Aí me conecto e troco de índice. Um índice nacional de uma operadora legalizada aqui. Depois de 5 dias, eu entro de novo com o mesmo índice estrangeiro e troco. Aí depois, no mesmo dia, eu faço 5 conexões com o mesmo índice estrangeiro, mas troco. Então, entenda, no sentido literal, eu não estou com roaming permanente. Eu não estou sempre com aquela conexão, mas eu estou sempre com o mesmo índice se atachando e desatachando várias vezes da rede. E aí, como que você entende isso? Para mim, se você pegar o sentido literal, o roaming permanente é aquele que crava e fica. E se eu entro e saio, entro e saio, entro e saio? E outra, complementando, Ricardo, você ainda faz esse tipo de situação mudando os devices, né? Mudando o e-mail do equipamento. Fica mais difícil ainda de detectar, né? Não, normalmente, Thelminha, isso está embedded num device único. Tá. Normalmente, tá? Então, sim. Mas poderia também poderia. estar em outros devices. Poderia. Isso aí é a inteligência de software. Isso, poderia sim, Thelma. Poderia sim.
Mas essa é a dúvida, Rodrigo, porque essa é uma pergunta que me fazem muito, cara. Né? Veja, no sentido literal, ele não está permanente, ele troca de índice. Mas no sentido global, né, no sentido mais amplo, ele está com o mesmo índice o tempo inteiro, entrando e saindo da rede, mas o mesmo índice. Então, isso é um roaming permanente ou não? Assim, eu vou te dar a minha opinião, tá? Vou nem falar em nome da Anatel, não. Assim, eu acredito que está ilegal, tá? Que está irregular, que vai ter uma punição. Porque, por mais que você... estou seguindo o regulamento aqui, mas é que você está procurando brechas na regulamentação, e aí, porque o propósito é você estar aqui, você está, sei lá, sediado aqui, e com esse dispositivo usando permanentemente aqui, só que eu estou usando algumas brechas da regulamentação. Então, assim, um ponto de vista, assim, pelo que eu conheço da Anatel, como da fiscalização, eles são bem rigorosos nesse ponto, ele não avalia só estritamente a aplicação da regulamentação, ele vai analisar, não, mas aqui existe uma questão, outros contextos, entendeu? Ele vai contextualizar, então, eu entendo que deve ser penalizado. Tá? No mínimo da margem de discussão, né? Mesmo que esse cara pague o fistel do chip, por exemplo. Sim. Mesmo que ele nacionalize o chip, vamos dizer assim, porque ele é multi-índice, então ele vai ter o índice estrangeiro. Não, entenda, o plástico é o mesmo, mas eu tenho vários perfis elétricos lá dentro. Ele vai ter o índice estrangeiro, o índice nacional, e eu estou pagando o fistel da Anatel. E aí? Mudou a equação? Colocou mais uma variável aí, né? Mas assim, porque veja bem, quando a Anatel, você precisa de ter uma outorga de um serviço no caso aí vai ser o SMP, né? Quem está prestando o SMP? Então, quando você olha lá, a prestadora de SMP, ela tem que estar sediada no Brasil. Então, assim, existem outras questões que são levadas. Essa empresa, ela está sediada no Brasil? Se ela tem essa numeração nacional, provavelmente sim. Sim, ela está sediada do Brasil. Imagina, por exemplo, a Telefônica, né? É uma empresa espanhola, mas está sediada no Brasil, tem empresa constituída no Brasil, regular. Essa MVNO é igual, é uma empresa estrangeira, também sediada no Brasil, com sócio majoritário brasileiro. A parte regular, a parte regulamentar está ok. Tem o SMP, tem tudo. Mas ela tem esse detalhezinho do índice. Tá, é um ponto interessante, viu, Ricardo? Assim, eu vou até discutir com o pessoal lá da área técnica, porque eu acho que depois eu até entro em contato contigo e respondo melhor aí, tá? Acho que obrigado, Rodrigo. Aprofundar mais aí. Ô, Rodrigo, responde no grupo. Eu acho que, se precisar, a gente tem exemplos de empresas, entendeu? Porque aí todo mundo consegue acompanhar. O caso especificamente da Algar, que é uma MNO, e ela tem esse chip multi-índices. Como é que é isso? Ela está regular? Não, o da Algar não é multi-índice, Thelminha. O da Algar, ela faz roaming. É outra operadora que é multi-índice. Eu entendo que ela é regular, mas como teve esse tipo de mensagem foi discutida há alguns dias atrás na nossa comunidade, então eu não lembro quem que tinha essa dúvida, se era ou não. No caso da Algar, o que aconteceu é que eles fazem roaming nacional, só que quase que permanente. E aí as operadoras matrizes, as operadoras de origem estavam reclamando, mas é como o Rodrigo falou, eu concordo, o investimento das operadoras é monstruoso, né, Thelminha? É bilionário. Agora, eu já vejo, Ricardo, que assim, é falta de informação dentro da própria operadora, porque se a Algar está fazendo roaming, ela tem contrato, né? Ela... falta de assim, uma empresa grande, né? A pessoa que cuida das metas de IoT não é a mesma que cuida das metas de wholesale que fez esse contrato. E outra, existe um acerto comercial entre eles, né, Thelminha? Senão não faria. Então... Sim. Mas vamos lá. Então, essas alterações, Rodrigo, que você colocou aí, a ideia que a Anatel vê é para incentivar
deixar um pouco mais flexível a IoT, trazendo cobertura e serviço para o consumidor final, né? Exato, exato. Uma outra coisa também, eu vou falar um pouquinho à frente, mas é a questão do roaming também. A Anatel, ela criou isso foi na última alteração do PGMC. Ela criou um mercado relevante de roaming. Por que ela criou esse mercado relevante? Porque agora ela vai começar a analisar melhor o mercado, identificar falhas, e para quem tem PMS, que aí o que é o PMS? É o poder de mercado significativo, é aquele que detém a infra, vamos colocar a Oi no norte. É lá. Então, como que eu posso fazer contrato de home até de baixa capacidade, 30K, para atender esses dispositivos, por exemplo, para IoT? Então, assim, a ideia é que via o Plano Geral de Meta de Competição, que é o PGMC, esse mercado agora a gente comece a atuar um pouco mais forte. É um outro ponto. Tá? Mas isso assim, já falei, mas tem até um próximo slide para falar sobre isso. Eu passo lá. Podemos continuar? Podemos. Eu vou anotando aqui, aí depois eu levo tarefa de casa, Tá, eu vou tá? E fazer trago para depois vocês uma depois tinha, aí. pode deixar aqui, depois a Pô, gente faz uma. tô gostando das discussões, viu, Théo? Tá show de bola aí, hein? Bom pra caramba. Então vamos lá. Direito do consumidor. O que a Anatel... Isso foi uma análise que ela identificou que a questão do ecossistema IoT ele é muito mais complexo, então envolve um consumidor que hoje ele é mais crítico, então eu preciso de ter uma comunicação mais transparente, mais fácil, mas essas questões de qualidade dos regulamentos, e isso tá até, a gente fez a última alteração no regulamento de qualidade, que é o RQual, que foi aprovado agora. Nós colocamos um dispositivo lá que fala que aquelas aplicações do RQual, elas não são, né, os dispositivos relacionados ao RQual não são aplicáveis à IoT. Por quê? Porque quando a gente fala de qualidade, a gente ainda está muito naquela visão consumidor mesmo, né? Então, tem questões de indicadores de qualidade e geralmente, quando eu falo de IoT, já é eu tenho um contrato, e aí nesse contrato eu tenho níveis de SLA, então é um outro tratamento. Então acaba que a Anatel ela colocou esse dispositivo porque ela entende que qualidade para IoT é um outro patamar e não se aplica no que foi direcionado ao consumidor, usuário comum ali. Essa questão da conectividade global, ela está relacionada ao home permanente. A Anatel, ela já entendendo que... Aí é uma coisa até que eu queria ver com vocês mesmo. Esse mercado o eSIM card, aquele card que você consegue fazer uma configuração dinâmica, isso já é uma realidade. A Anatel entende que isso vai suprir uma discussão mais profunda sobre essa questão do home permanente, por exemplo. Ou seja, ele fabrica o objeto onde for, quando ele entrar no Brasil aqui, eu vou conseguir configurar ele da melhor forma. Já tem algum caso hoje, Thelma, sobre isso? Tem Sim, empresas? sim, 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 Tem? tem empresas, é, principalmente quem está trabalhando com automotivo, né, que já fabrica o carro, tem atuado, né. Pelo que eu sei, no Brasil a gente tem como exemplo forte a própria Telmex, mas que ela está usando o eSIM e fazendo a troca de numeração entre as empresas do grupo. Então, quando um carro da GM que vai com o serviço de interatividade, que tem uma conectividade,
se ele é fabricado, sei lá, na Argentina, aí depois ele vai para o México, vai para o Brasil, aí ele troca a numeração, né? Já existe bem definido pela GSMA quais são as regras para essa troca. E o que eu vejo também aqui no Brasil, além do eSIM, que ele é o embedded, ele é o card, ele é o SIM embutido ao invés de card, a gente também já tem empresas trabalhando com o soft SIM, que é o eSIM do SIM card integrado só em software, SIM card realmente 0 milímetro, usando os recursos do modem para atribuir as chaves necessárias de SIM. Ok, pô, legal, bacana. Eu vou até entrar em contato, você falou, eu vou até entrar em contato com o pessoal da UIT, que mexe com a regulamentação dessas recomendações de numeração também, porque para entender se já está sendo, com certeza já deve ter alguma padronização. Você falou que a GSMA já padronizou essas coisas, geralmente esses SDOs aí, eles ficam sempre alinhados. Pô, interessante. Agora, no mundo é mais explorado, tá? Só que assim, não é que ela padronizou a numeração, ela padronizou como é que é a troca de arquivos, né? Como é que é a padronização para que tenha essa troca de numeração. Né? A troca, na verdade, essa portabilidade para o IoT, que não é do número, né? A portabilidade do SIM. O que está acontecendo também agora, Thelminha e Rodrigo, é uma tendência para devices de IoT que não precisam ter um número fixo, né, no device. Então, por exemplo, imagine um smart grid, né? Uma vez por mês, ele tem que mandar um dado para sua concessionária de água, né, o hidrômetro autônomo. Você vai ter 29 dias do seu mês com um device em idle. E um dia no mês que ele vai usar o sistema SMP. Então, tem até uma empresa, tem uma MVNO brasileira, que está no Brasil, não é brasileira, mas está no Brasil. Você conhece, Thelminha, do Betiolo, né? Que o Betiolo trabalhando lá. E o que eles fazem? Eles estão fazendo... Você tem lá, por exemplo, 20 números e 100 SIM cards em campo. Na hora que eu quero transmitir uma mensagem, eu aloco um número, estou registrado no SMP, manda dado, depois libera o número. Algo como um DHCP para numeração, né? Isso também é uma coisa que está sendo elaborada aí. Não sei como é que está a regulamentação disso, né? Ô, Rodrigo, isso, na verdade, assim, é uma forma do GSM competir com o LoRa e Sigfox. Então, como tem que pagar os impostos por cada número, tendo já essas inteligências, esses recursos disponíveis, você consegue fazer gerenciando do seu escritório essa disponibilização de números. Então, quando a gente fala, sei lá, especialmente em serviço utilities, que a gente está falando de centenas de milhares, em vez de eu ter um dispositivo IoT acoplado em cada medidor com uma linha, não, ele fica, como o Ricardo falou, ele fica em idle. Provavelmente ele vai estar ele fica com uma linha internacional lá para você poder fazer uma comunicação de troca, né, para atribuir a hora que precisa fazer a conexão do Brasil, mas você vai, fazendo essas coisas dinâmicas. Vamos conversar mais sobre isso. Você vai estar lá no grupo, a gente vai poder fazer mais discussões. Vamos passar, porque eu sei que tem muita coisa aí. Alguém que quer ser MVNO, tem outra questão específica, como o Marcelo Amante também colocou, se ele tem mais alguma... Eu tinha uma pergunta, Thelma. Vamos lá, Zé. Tudo bom? Oi, Rodrigo, tudo bom? Acho que a gente já falou mesmo na Anatel. Eu lembro de ter respondido a última consulta pública, tá? E eu sou da WND, e só por curiosidade, eu me lembro que na consulta pública tinha uma discussão sobre recursos de numeração e se cogitava em dissociar o número do SMP do serviço de M2M, né? Ou seja, você poderia ter um SIM card sem número. Isso avançou? Olha, acredito, porque nessa discussão que teve, nessa consulta pública, nós temos um projeto que trata exclusivamente de numeração. Tá? Eu tenho que verificar nesse projeto se essa discussão aí avançou. Acredito que não. Tá? Acredito que não. Mas eu posso olhar para você
E olha, nesse projeto lá específico de numeração, ele está, se me engano, ele passou por consulta pública e está na área técnica para análise de contribuições. Entendi. E aí eu não tenho que pegar o processo mesmo para entrar em contato com a área para ver como é que está lá. Tá? Então, porque, Mas embora não seja afetado, M2M, assim, recurso de numeração é recurso escasso, né? Um dia acaba, daí você tem que fazer um baita reprojeto. E se M2M de fato crescer rápido, vai consumir número que nem água, né? Daí surgem essas soluções que são complicadas e talvez desnecessárias. Tá bom. Só me fala de novo o ponto, então, que estava previsto na discussão lá, era desassociar o M2M da numeração do SMP, é isso? Se não me falha a memória, tá? Eu lembro que, porque assim, os números que todo mundo dá para M2M não há recurso de numeração que resista, né? Numeração foi criada para a gente. Sim. Então, Assim, ou seja, você poderia ter um chip sem número. Tá, enfim, tem que ver lá, mas faz sentido não estar vinculado ao SMP comum aí, tá? Acredito que enfim, mas eu te dou uma posição aí. Não, é curiosidade, valeu, só para relembrar mesmo essa coisa. Quando eu trabalhei na Vecto Mobile, na empresa suíça, as primeiras numerações, até que a gente tinha o certificado da Anatel, tal, de MVNO para operar, a gente já trabalhava com um número global, que é um número que não tem DDD, não tem país, não tem região, era uma numeração sem isso. Bacana. Então, vamos passar para frente. Pode ser? Pode. Tributação. Basicamente, o que eu trouxe aqui é a situação atual, que teve a lei de 2012, a 12.715, que colocou o valor de 5,68 para M2M do SMP. E lembrando que isso é para a TFI. A TFF é 33% desse valor, né? Então, está em torno aí de R$1 e pouco. Por ano. A TFF ela é paga anualmente e a TFI ela é uma taxa que você paga na instalação. Então, você tem vamos pensar em tributos aí, né? Que a operadora está pagando. Ela está pagando pela estação licenciada, TFI, TFF. Ela paga pelo uso do espectro, se ela utiliza espectro. Se for espectro relacionado à radiação restrita, como no caso Sigfox e LoRa, não paga pelo espectro. E também radiação restrita não paga licenciamento. Então, para os outros serviços, SCM. Hoje, pela alteração que foi feita, caso você não utilize meio confinado, teve uma flexibilização do licenciamento também. Mas relacionados à IoT, que usa o espectro aqui, basicamente, hoje, o que causa muito impacto e o que a Anatel vislumbra possibilidade de mudança, porque é lógico que a gente tem bastante interação aí com o Confas para discutir a questão do ICMS, mas em alguns pontos o horizonte está mais distante, mas o que está mais próximo é esse projeto de lei, que é o 7656/2017, que ele começou na Câmara com o Vitor Lippe, o deputado federal, só que hoje ele já foi aprovado na Câmara e ele foi para o Senado. Hoje ele encontra-se no Senado. Ele está com o relator lá. A proposta é zerar a TFI e TFF para dispositivos M2M. Então, a Anatel, todos nós acreditamos que esse é aquilo que eu falei. A informação já foi vendida. Eu acho que agora é simplesmente seguir os trâmites e tomar o cuidado necessário, porque isso aqui vai ser muito importante para que realmente alavanque aí os dispositivos M2M. Pensando que eu não sei te falar, mas uma rentabilidade de um dispositivo só é bem baixa, né? Por isso que a gente está falando de milhões. E aí, quando eu coloco um custo desse anual já de R$1, isso aí já causa um impacto considerável no desenvolvimento desse ecossistema aí, né?
É o nosso entendimento, tá? E também tem um projeto de lei do Senado, que esse é um outro projeto, não é o mesmo de cima, que ele propõe zerar aí a TFI e TFF dos dispositivos M2M. Com relação a licenciamento e numeração, nós aprovamos agora a resolução 719, né, em 2020, que ela veio de um projeto que foi toda uma reavaliação do modelo de outorga. Então, esse projeto ele teve N pontos. Um dos pontos tratados foi a questão de redução de taxas de licenciamento, TFI. Isso foi proposta para a Casa Civil, para virar um projeto de lei, enfim. Mas, em termos da Anatel, basicamente, né, o que foi ou dado encaminhamento ou trazido, incorporado no regulamento até algumas atuações da Anatel que ainda não estavam previstas no regulamento, né? Então, por exemplo, a questão estações exclusivamente receptoras, essas aí elas já eram unânimes que isso você não licencia, tá? Você não precisa licenciar. Então, terminais de telecomunicações usando radiação restrita também, e meios confinados, também você não precisa licenciar. Então, meio confinado, isso já ficou algo mais prático. Eu lembro que antigamente a gente tinha muito uma discussão de aquele DSLAM, ele é licenciado, não era, toda uma discussão sobre isso. Hoje, nós trouxemos isso para o regulamento. Um outro ponto, as outras estações que não são licenciadas, elas têm que ser feita um cadastramento. Tá? Essa regulamentação específica aqui, não sei se ela já foi, provavelmente não foi ainda iniciado o projeto, deve estar lá bem no início, mas também é uma prática que a Anatel ela já vem fazendo de você fazer o cadastro de algumas estações que não são licenciadas. Caso aí esses provedores de banda largas sem fio, né? Vários deles usavam radiação restrita, mas a Anatel não tinha informação. Então, a Anatel ela colocou alguns sistemas para fazer esse cadastramento aí. Outra questão do licenciamento é que nós trouxemos para o regulamento, se você tem uma antena e naquela antena você tem 3 operadoras explorando ali, digamos, vamos colocar um SMP, antes cada uma tinha que pagar uma taxa, uma TFI. Hoje não. Hoje isso é compartilhado. Isso está previsto. Isso a gente entende que vai trazer um certo alívio já nos custos aí de licenciamento também. Uma outra coisa que é a simplificação das taxas. Essa simplificação ela é mais operacional, tá? Então, mas a Anatel ela buscou deixar algumas questões operacionais lá do licenciamento mais flexíveis. Então, em linhas gerais, assim, se vocês quiserem mais informações sobre essa parte de outorga e licenciamento, eu posso pegar alguns documentos, algumas até análises de impacto regulatório que estudaram o tema e posso compartilhar com vocês aí, tá? Essa Rodrigo, parte de numeração... pode falar. Essas estações é só para SMP, é só para o regulado, fixo e o móvel. Não entraria a LoRa, Sigfox? Não entra aí, não. Eu não sei, como é que vocês... Mas eles têm que ser feito, tem que ser feito cadastramento, né? Tá. Que não é licenciamento, tá? Quer dizer, não, então mesmo quem é LoRa, Sigfox tem que fazer o cadastramento? Tem que ser feito um cadastramento, para a Anatel até mapear mesmo, em termos de gestão de espectro, como que está a situação, entendeu? Agora, a gente coloca na base de dados da Anatel as estações, no sucessor do Citar lá. Interessante para as pessoas saberem a cobertura, né? Também, sim. Assim, uma outra fonte, claro, além de consultar direto, né? Mas principalmente para os ambientes privativos, sei lá,
que é assim, é privativo, mas pode estar em ambiente público. Porque a Anatel, como gestora do espectro, né, ela tem que pelo menos saber quais as faixas que estão sendo utilizadas e onde, né? Para exatamente não termos problemas aí. Por exemplo, a gente tá vivendo um problema agora no 3,5, o 5G em 3,5. Essa banda C desses satélites, que nós chamamos lá de TVRO, que são esses satélites que recebem em fazenda, a gente não tem, né? Porque ele só recebe, ele não transmite. Então, não existe a identificação de onde estão. E os estudos apontam que tem na ordem de 20 milhões de estações espalhadas pelo país todo. Aí nós falamos, isso aqui deve estar só mais na fazenda, tal. Aí vai dar uma olhada melhor. Não, aqui em Brasília, se você for ali, Samambaia, Ceilândia, você vai encontrar bastante TVRO. Então, assim, isso está causando interferência no 3,5 do 5G, que é a faixa mais nobre do 5G e a faixa mais cara. Então, a gente está falando de bilhões. Então, é uma coisa que está sendo feito teste agora. Eu participei de uma reunião para exatamente fazer essa gestão do espectro para ver se dá para ter a convivência entre os dois sistemas. E se a Anatel não sabe exatamente aonde está a coordenada, você perde muito, né? É isso. Rodrigo, deixa eu tirar uma dúvida rápida. Você falou que os terminais de radiação restrita, tais como Wi-Fi, Sigfox, LoRa, essas coisas, como eles trabalham em banda não licenciada, eles não têm que pagar o espectro para a Anatel, certo? Os devices têm que ser homologados, mas o provedor de serviço, como o Zé Almeida, né, que é da WND, não precisa pagar o espectro, certo? No entanto, para ele explorar o serviço de telecomunicações, ele tem que ter algum tipo de licença, SCM ou algo do gênero, ou não? A Anatel, ela tem aí depende muito do serviço. Geralmente as pessoas eles vão prestar o serviço que é o SCM, que é o serviço fixo, né? O SCM, uma prestadora de ACM até 5.000 acessos, ela não precisa de ter outorga do serviço, ela não paga pelo serviço. Isso já é regra nova, né? Já tem um tempinho essa regra. Tá? Essa regra ela já tem um tempinho aí. Por que a Anatel criou essa regra? Porque 5.000 acessos para telecom é pouco ainda. Para a visão para a Anatel olhar como um regulado é muito pouco. Mas quando você olha para os mais de 15.000 provedores de SCM no país, que tem mais de 5.000, deve ser uns 200, 300. Vamos colocar um pouco mais, uns 500. Então, assim, a grande maioria está na faixa ali de 100, 200, 1.000 acessos. Então, para esse público, para esse cenário, aí a Anatel não cobra até a prestação de serviço. É lógico que se ele ultrapassa isso aí ele tem que ter outorga de serviço. Mas mesmo assim, porque a Anatel ela foi fazendo uma certa gradação de carga regulatória. Né? Então, por exemplo, se você tem se você a Anatel ela criou o prestador de pequeno porte. Isso é 2% do mercado. Então, se você está até 2% do mercado, você é enquadrado com um prestador de pequeno porte. Aí você não precisa ter as obrigações de qualidade, de call center, todo um arcabouço que aí já é mais pesado. Agora, se você já não é mais um prestador de pequeno porte, aí você... Então, vamos pegar um caso. A Algar, por exemplo, para a Anatel, ela se enquadrou como prestador de pequeno porte. Porque ela é regionalizada, ela é bastante forte, ela vem de uma concessão, mas porque o mercado, quando ele olha, ele não olha nacional, ele não olha local, ele olha nacional. Então, em termos nacionais, ela é prestador de pequeno porte, não sei se em banda larga fixa, em algum serviço. Então, assim, são essas cargas que foram feitas para flexibilizar, né? Entendi, legal. Importante saber.
Com relação à o que iluminação, pode falar, então. que não é do tema necessariamente desse slide, mas os devices que estão... Eu ouvi dizer que, assim, por acaso, esse até 5.000, ele também valeria para a certificação de devices, especialmente para dar uma amplitude maior para fazer POCs até que seja desenvolvida a versão final que iria para homologação. Não, assim, o regulamento de certificação e homologação, ele foi aprovado recentemente também, e eu não me lembro de ter esse dispositivo lá para até 5.000 você não precisar certificar e homologar, não. Eu posso até ver com você aí, mas eu acredito que esse dispositivo, isso eu não lembro de ter tido essa discussão lá, não. Tá? Acho que não também. Eu também nunca vi. Saiu de protótipo, comercializou, tem que homologar. Tanto que eu lembro que a nossa proposta era até de flexibilizar bastante, no sentido de que eu pudesse... só seria aplicado a device que usa RF, radiofrequência. Então, se eu não uso radiofrequência, eu não poderia fazer a certificação, homologação, era simplesmente uma declaração de conformidade, né? Eu vou lá, assino uma autodeclaração e falo que seguiu os requisitos que a Anatel publica. E também nós colocamos, isso só foi discussão, tá? E aí nós colocamos também que pudesse ser aproveitado essas certificações da FCC, desses outros órgãos de agência, das outras agências, mas isso também não passou, porque tem uma questão aqui do pátio nacional, do desenvolvimento, que já está estruturado. E também quando é radiação restrita, pode, né? Pode aproveitar alguma coisa de fora, né? De outras homologações. Não. Assim, desculpem, deixa eu só fazer um statement que eu sempre faço nas consultas públicas, tá? Tanto eu, Sigfox, WND, quanto meu concorrente, LoRa, a gente depende do espectro. E a última coisa que a gente quer é produto não certificado pela Anatel. Por quê? Porque daí só Deus sabe o que acontece no espectro. É um recurso limitado, altamente dividido, né? Somente frequência não licenciada, né, Zé? Não licenciada, tá? Por quê? Porque é um recurso... Assim, na verdade, vale para o espectro inteiro, mas no nosso caso, entra quem quiser. Então, eu quero que os produtos sejam de altíssima qualidade para eu continuar tendo espectro. Então, para mim, certificação é fundamental. Dou todo apoio a qualquer iniciativa de certificar. E nunca foi problema para não licenciado. É muito fácil certificar. Tá? Eu concordo, Zé, mas às vezes o que eu sinto, como designer house, como outros, é que o cara quer fazer, esperar dar tração para o seu próprio produto. Porque tem um custo, né, Zé? Querendo ou não, você tem um custo, você vai gastar laboratório. R$6.000. E mesmo assim, Zé, para uma designer house, para uma startup, isso pesa, cara. Eu não quero cliente incapaz de gastar R$10.000, porque daí não é cliente para o futuro. Mas está falando de um produto, Zé. Se eu lançar uma linha com 6 produtos, eu tenho que... É 6 vezes isso. Assim, eu continuo na minha posição. Assim, certificação é fundamental. País civilizado tem. Tá. Eu concordo com você, Zé. Eu só penso que deveria ter uma condição especial para um ramping de produto, para um período. Sem protótipos. 6 meses. Hã? Sem protótipos. Já é algo perfeito, que eu possa pôr na rua de forma legalizada, já é uma boa ajuda. Né? Fala, Guilherme. Assim, pro cara começar, o cara põe tudo na frente. É a dor que eu sinto só, tá, Zé? Entendo seu ponto. Mas eu concordo, não pode não haver regulação. Zé, com regulação a gente vê cada coisa na rua, meu amigo. Pois é, exatamente. Nossa homologação, entendeu? Imagina se abrir a porta do inferno. Não pode, exatamente. Mas tem que flexibilizar para os pequenos, é isso. Eu sou pequenininho também, entendeu? Não, entendi. Entendo seu ponto. Mas você ainda tem a questão de só liga equipamento na rede Sigfox se for homologado, você consegue acompanhar. Agora, o LoRa, que seja realmente um privativo, o cara está fazendo sozinho, não estou falando de marca grande, que é quem você vê como seu concorrente.
Eu estou falando dos outros pequenos projetos. Meu, deve ter muita coisa rodando sem homologar, sem nada. Mas olha, pensem no seguinte, a banda não licenciada no Brasil tem um buraco no meio dela que passa bem em cima de celular, né? Basta o cara configurar errado um rádio LoRa e vai ter interferência em celular. Tem que certificar. É verdade. Não, eu concordo. Eu estou falando assim, o que eu acredito que, assim, em conversinhas que a gente tem, né, essa facilidade de você pegar e montar uma rede. São poucos os profissionais, né, que estejam dispostos a investir, por exemplo, mesmo no Tudo sobre a IoT, entender que ele precisa, entender sobre certificação. Tem gente que, assim, acha que o mundo é mais fácil, não vai a fundo né? Eu vou começar uma operação de IoT. E vai fazendo... Eu vejo empresas nascendo com vídeo do YouTube, tá? Vai pra lá, empurra, empilha e transmite. É isso que eu queria falar, assim, você concluiu. Vamos lá, vai, Guilherme Azevedo. Bom, bom dia a todos aí. É o seguinte, eu concordo em grau do número ordem com o Zé Almeida. A gente aqui em Vitória, por exemplo, foi até o Zé Almeida que teve aqui uma vez que a gente descobriu, a gente tem um problema grave que não se consegue descobrir, de um ruído altíssimo na faixa de 900, entendeu? E é grave mesmo, muito alto, né? E não se consegue descobrir, já passamos, eu já tentei buscar a fonte desse ruído, não consigo, já fiz denúncia na Anatel, só que por ser frequência livre, a Anatel quer que eu ache a origem do ruído, que eu identifique que a fonte de ruído não está homologada ou não está funcionando dentro dos padrões de homologação para que ela tome uma posição, né? Então, se com o processo de certificação a gente já está vivendo isso, né? Mais 100. Por outro lado, a colocação do Ricardo é muito interessante, você tem que fomentar, né? O problema é quando você coloca 100 devices para 10 mil empresas produzindo, né, fica um volume bastante para protótipo sem certificação. Eu não sei, eu acho que tinha que se sentar e atender as duas demandas, ou seja, você tem que fomentar o empreendedorismo, a facilitar a vida do design house e da gente também. Eu não sou design house, mas eu faço o design dos nossos produtos, né? Então, evidentemente, eu preciso de botar um protótipo no ar, preciso fazer um teste, etc. Tal. Não dá para certificar tudo isso, é inviável. Mas mesmo o SPEC sendo licenciado, eu acho que a Anatel precisa olhar para ele com mais cuidado. Não é simplesmente legá-lo. Nós estamos vivendo isso aqui em Vitória, por exemplo. Nós estamos com um problema grave aqui e não tem o que fazer, né? Absolutamente não tem o que fazer. Já tentei de tudo. Como é que eu acho a fonte de um ruído desse? Né? Mas eu pago a certificação do meu produto, né? Eu pago para ele poder trabalhar dentro do comportamento regulatório, né? Então, isso é um problema que tem que ser visto quando a gente está falando de frequência livre, né? A faixa de frequência livre, eu acho que a Anatel não tem olhado para ela, do ponto de vista de fiscalização, como ela cobra. Então, se é para que a gente, ao produzir o dispositivo, né, ao colocar a estação, tem que cadastrar, tem que manter, tem que não sei o quê, e ao produzir o dispositivo, a gente tem que pagar a homologação, né, eu acho que a gente tem que ter uma resposta de que todo mundo esteja fazendo isso. Ou seja, uma vez identificado um problema que não é pontual, ele está na cidade inteira, né? Ou pelo menos bem no perímetro de concentração de gente, a Anatel tem que dar resposta desse custo que a gente tem para homologar. Porque se é para eu homologar e ter que conviver com algo desse tipo, né, que eu não tenho, então... Né? Eu vou fazer voz consonante com o Guilherme no seguinte: a gente concorda com a certificação, achamos importante. A gente gostaria que houvesse mais fiscalização. A gente de fato acha muito link estranho, gente que pôs um linkzinho, link de 900 desrespeitando toda a certificação, mas ele põe e deixa lá, até alguém achar. Então fiscalização é muito importante. A Anatel está alegando a gente achar isso.
Eu pago para certificar meu produto, eu tenho esse custo, entendeu? Para que eu entre dentro da norma do jogo. Ninguém está querendo aqui criar norma nova, mas se o jogo tem regra, todo mundo tem que jogar nessa regra, né? E o juiz, que cobra para ir lá fiscalizar o jogo, né, tem que fazer a sua parte também. Então, é importante a certificação. Espectro é um negócio valiosíssimo. Aí eu, Rodrigo, da Anatel, para dizer isso, valiosíssimo, preciosíssimo, né? E você ter espectro livre é importante para fomentar a economia, mas ele tem que ser fiscalizado também. Fiscalizado igualmente é fiscalizado o espectro licenciado. Porque a gente que opera no espectro não licenciado, eu me sinto abandonado, né? E eu acho que não é difícil, por exemplo, você atender a demanda de quem precisa produzir aí 50 dispositivos, protótipos, não sei o quê. A certificação é importantíssima, né? Porque é muito valioso esse espectro estar devidamente utilizado. Agora tem um ponto com relação Obrigado. a essa questão da frequência livre, aí, né, que é a radiação restrita, que é que eles operam em caráter secundário, né? Então, quando você pega ali o SMP, que ele pagou pelaquela faixa, pagou caro e tal, participou da licitação, ele tem aquela frequência em caráter primário. O que quer dizer isso, né? O caráter primário é que ele não pode sofrer interferência. Então, se você tem um sistema aí, LoRa, Sigfox ou Wi-Fi que for, que estiver causando alguma interferência num operador de SMP, e ela reclamar, a Anatel, se ela identificar quem está operando em caráter secundário, tem que sair. Isso é o que está na regulamentação, isso é o que a Anatel segue. E aí, para esses sistemas que estão em caráter secundário, né, que aí entra várias frequências do limitado privado, que são essas redes privativas, que são essas faixas livres aí. Essas faixas, elas podem sofrer interferência. Na verdade, elas têm que conviver, mas eu concordo contigo que se eu homologuei um produto, esse produto ele está no mercado, ele funciona de acordo com os requisitos técnicos que foram definidos. E tem alguém aí que pegou um produto qualquer, não sei se está homologado, foi mudado, e está causando interferência, a Anatel ela tem que atuar. Aí é mais a fiscalização mesmo que eu vejo que tem que atuar. Rodrigo, agora, a gente fez representação junto à Anatel, que a Anatel respondeu para mim, ó, acha a origem, verifica se o equipamento não está homologado ou está funcionando fora da homologação e me mostra onde está. Essa é a razão. Se quiser, eu te encaminho ela da própria Anatel, né? Então, assim, a Anatel tem que identificar, tem que fiscalizar, então, né? E só fazer um adicional técnico, assim, viu, Rodrigo? A gente não está reclamando de quem tem o equipamento certificado de acordo com a legislação, tá? A gente está reclamando do cara que tem um treco que põe 1 watt de potência fixa fora da legislação e deixa lá, até alguém pegar, entendeu? Sim. Aí você escolheu quem quer empreender, quem precisa de quem tá certificado. Eu tenho agora para certificar aqui 6 produtos. O Ricardo acertou aí. 6 produtos. Vou gastar uma grana, não é 6 mil, vou dar um pouco mais com laboratório, não sei o quê. Vou gastar uma grana para quê? Para depois ter o espectro ocupado, né? Fora da regra. Isso aí acho importante. Por sorte, não é um problema endêmico ainda, é bem localizado, né? Mas antes que vire endêmico, a gente queria mencionar. É localizado porque aqui a gente viu, né, Zé? Exatamente. A gente não viu ainda. Assim, algum ponto de vista meu, tá? Que a fiscalização da Anatel também, a gente tem um recurso limitado, eu entendo o lado deles, né? Então, eles têm um planejamento anual. Então, assim, tem N problemas para eles atacarem. A interferência, que é
prioritária é aquela interferência que causa risco à vida. Tá. Nesse caso, como é caráter secundário e não causa, por isso que não está tão priorizado. Mas o que eu estou percebendo é o seguinte, quando a gente está falando de ampliação de ecossistema IoT, cada vez mais vai ter mais dispositivo, mais rede privada, isso operando em caráter secundário, primário, que for, vai estar causando interferência. Ou seja, acho que é importante a Anatel, nas prioridades, que existe uma priorização que ela é feita para fiscalização, atentar para IoT, para esses dispositivos IoTs. Então, assim, talvez isso seja interessante levar para lá. Por quê? Porque isso entrando como uma prioridade, quando chegar numa gerência regional, que você deve ter feito a reclamação, essa é de Vitória, né? Isso. Deve ter feito alguma reclamação lá na gerência regional ou na unidade operacional lá do Estado, ele coloque aquilo como uma prioridade maior para ser atendido. Porque ter condições, acho que a Anatel tem condições. Acho que eu não quero ficar aqui julgando o colega lá da gerência regional, mas é uma questão também de priorização institucional que eu acho que a Anatel tem que dar o recado até daqui de Brasília, quando for... Que essa é a prioridade, quem aprova é o Conselho. E até agora a gente não está colocando nada com relação a dispositivos IoT. É lógico que isso está muito pontual, mas numa tendência de aumentar, como a gente está falando na ordem de bilhões, ou milhões aí, né? Centenas de milhões, isso com certeza vai ser uma coisa sistêmica, uma coisa endêmica pelo país todo aí. Se a Anatel não começar a agir nessas faixas de frequência, e a minha experiência, eu não posso generalizar, mas a minha experiência foi de que mesmo provocada, ela não agiu, né? É sentido você cobrar de mim a certificação ou a homologação. Né? Na verdade, podiam ser tomadas duas ações que eu acho que mitigariam o problema. A primeira, tornar viável ou subsidiado para os pequenos o acesso à homologação e laboratório. Porque o cara da homologação é o laboratório, não são os custos. Né? O emolumento Anatel custa R$400, ninguém está reclamando disso. A gente reclama do custo do laboratório. E não posso reclamar do laboratório. O que tem de equipamento lá, eu demoraria uma vida para ter aquele dinheiro. É muito investimento dos laboratórios. Então, também não posso reclamar deles. Tá? Mas então que o governo subsidie ou nos ajude, ou ter algum tipo de plano, não sei, algo do gênero. Com isso, você teria mais equipamentos homologados e menos problemas, como o Guilherme falou. Uma segunda ação seria fazer como vocês fazem com as homologações. Vocês designam OCDs, porque vocês não têm capilaridade para atender todo mundo, e as OCDs fazem esse trabalho bem regionalizado. Se tivesse uma espécie de OCD de fiscalização na região do Guilherme, com a necessidade do Guilherme, com aquela dor, a fiscalização seria mais simplificada, né? Então, seriam talvez duas ações que, não sei, poderiam mitigar isso. Tem algumas questões jurídicas aí, só para a gente encerrar, assim, por exemplo, quando eu falo de criar uma OCD para fiscalização, é porque a fiscalização é um poder de Estado, né? E aí tem uma questão jurídica que impossibilita eu terceirizar, vamos chamar isso, de uma fiscalização. Então, a Anatel ela tem alguns problemas jurídicos com relação a esses pontos aí. Mas, assim, Rodrigo, sei lá, seguindo a linha do Ricardo aí, você ter uma forma de terceirizar, pelo menos, a busca da fonte do ruído, que é um trabalho técnico, né? A ação depois, aí sim, Perfeito. Quem põe a pena é a Anatel, né? É que nem o OCD. A OCD, quem homologa é a Anatel no final. Quem dá o número é a Anatel. A OCD só faz o trabalho técnico. Exatamente. Tudo bem que isso aqui não é uma consulta pública, não é nada, mas já que você falou de homologação aí, a observação que eu tenho assim, eu sou completamente a favor, o espectro é valiosíssimo, é preciosíssimo, é importante a gente trabalhar de acordo, é importante para mim, enquanto fabricante, saber que meu equipamento está operando dentro das condições, mas é importante que isso tudo também tenha um reflexo em todo mundo. Não é, como diria o Barão de Rebrança, se não me engano, né? Ou faz tudo certinho, ou então vamos fazer todo mundo.
Tá bom. Bora seguir? Bora seguir. Bora seguir. Questão da regulamento de numeração, foi até perguntado. O Zé Almeida que falou, né? Teve a consulta pública, que foi 5 de maio de 2020, é isso mesmo, ele está lá na área técnica para avaliação. Uma coisa que foi levada, é isso que você até comentou, Zé Almeida, aí. Esses terminais usados para IoT, que aí não pode entrar essa questão de voz ou mensagem de texto, é exclusivamente para IoT. Ele está dispensado da numeração do 164, que é a numeração aí, padronização comum do SMP, STFC, tá? Ele segue Legal. essa recomendação. Agora, isso aqui ainda não tá definido. Vai ser só definido depois de aprovar aí mesmo. Mas foi discutido. Espectro. Aqui eu vou dar uma passada rápida, porque acaba que vocês vão me dar aula sobre isso aqui, mas vamos lá. O BEREC, que é aquele Board of European Regulators for Electronic Communications, ele definiu 4 módulos. Então, é como uma forma da Anatel ver os potenciais. Esses de curto alcance, né, Zigbee, Bluetooth, essas de LPWA, Sigfox, LoRa, que são de grandes coberturas com baixa potência, a tecnologia móveis, que é o IMT, e as tecnologias de satélite. Esse é o olhar da agência com relação à IoT. Por fim, nesse dispositivo, nessa análise regulatória, como ela se baseia também muito no que foi estudado na UIT, identificou que não preciso mais de espectro para IoT. O que quer dizer isso? Os espectros que eu já tenho distribuídos para satélite, é lógico que eu vou ter que fazer algum ajuste um ou outro, mas quando eu falo, quando eu coloco que não atribuir mais espectro, é realmente eu, no espectro, identificar alguma coisa exclusiva para IoT. Eu devo, o que deve ser seguido no mundo eu tenho aplicações para o serviço móvel aeronáutico, uma faixa que é definida mundialmente para o móvel aeronáutico. Para essas aplicações aqui, são para VANT, que é o veículo aéreo não tripulado. Tá? Isso aqui eu preciso garantir alta confiabilidade, então isso aqui fica exclusivo para eles. Ou seja, mas eu não preciso procurar mais espectro para IoT. Do que o cenário que eu já tenho para IMT, para radiação restrita, para tudo isso, a radiação restrita tem estudos para aumentar mais faixas para radiação restrita, mas são faixas altas, acho que 40 GB, 50 GB, uma coisa assim, mas é para outras aplicações aí, tá? Aí aqui eu só coloquei um pouco, só para exemplificar, mas a gente passa reto aí. São as faixas não licenciadas, que é o regulamento de radiação restrita, aí eu coloquei Sigfox LoRa, e as faixas licenciadas, que é a NB-IoT, que é do SMP, né? Que é do MT, e as redes privativas aí, que para nós é o SLP. Várias faixas do SLP são caráter secundário. Agora, acredito que com essas aplicações que eu preciso ter maior confiabilidade, elas vão começar a ter caráter primário aí. Espectro, com relação ao espectro, tivemos a aprovação da lei 13.879, em 2019, que trouxe 2 importantes pontos para a Anatel atuar. Primeiro, agora está permitida a prorrogação de uso de radiofrequência e de direito de exploração de satélite sucessiva vezes. Ou seja, os provedores de SMP que existem algumas faixas que vão vencer em 2022, elas já foram renovadas uma vez, porque a LGT original, o que ela falava? Você pode prorrogar uma vez por igual período, os 15 anos. Então, foi prorrogado. Agora, eles estavam vencendo. E aí, conseguiram fazer uma prorrogação por sucessivas vezes. E um outro ponto também que essa lei trouxe foi que a questão do mercado secundário de espectro. O que é isso? É eu pegar um espectro que eu não estou utilizando em alguma região e eu vender isso para quem quiser explorar.
Isso é uma coisa interessante, bacana, que a Anatel ela começou um projeto agora, que está na área técnica, esse projeto. Coletou bastante informações de players do mercado para identificar a melhor forma de você criar esse mercado secundário. A Anatel tem bastante expectativa que esse mercado secundário ele vai ampliar bastante aí cobertura, provimento de serviço, toda essa parte de ampliação de acesso aí da Anatel. Tem também os RAPs. RAPs, eles são estruturas que você coloca... Esse RAPs, ele é um item da agenda da WRC, que é a Conferência Mundial de Radiocomunicação, que você tem uma plataforma lá em cima e essa plataforma ela vai receber um sinal terrestre e ela amplia a cobertura. É basicamente para ampliar a cobertura aí. Esse é um projeto que o Facebook ele tem um grande projeto sobre isso, muito interessante, e eles vêm defendendo essa pauta para identificar exatamente alguns gaps onde eu não tenho cobertura e levar a cobertura lá. A questão de satélite, né, que são os 16 satélites brasileiros aí em operação, que a Anatel entende que eles vão ser importantes como backhaul aí para levar IoT em locais distantes aí. Realmente eu não sei como está o provimento de IoT, o uso dos satélites, mas a Anatel tem grandes expectativas sobre isso. Tanto que, né, isso aqui é uma coisa mundial, que vem estudando as bandas Q e V e o 5G, essa complementação entre eles, para você ter esses satélites de baixa órbita. Aí eu tenho até aqui alguns exemplos de projetos mundiais aí, da SpaceX, Boeing, coisas de milhares de satélites, que numa órbita baixa, mas são satélites que eu consigo melhorar aí latência, coisas assim. Então, a gente entende que todo esse arcabouço de satélite aí vai trazer bastante suporte para o provimento de IoT aí. White Space também, o que é o White Space? São as faixas da migração da TV analógica para digital, TV analógica no 6 MB de canal, uma TV digital muito menor, está surgindo buracos ali, né? Esses buracos a gente usar para algumas aplicações específicas, monitoramento, e o interessante é que são faixas baixas, né? A faixa de UHF da TV ali, de 470 a 698, então tem longo alcance. Então são faixas mais para a zona rural e que não precisa de tanta capacidade de transmissão. Então a gente tem uma intenção de usar isso aí para WLAN, algumas questões assim, mas é uma coisa que eu quis trazer aqui como um trabalho que a Anatel está fazendo. Existe um regulamento dentro da Anatel para organizar como vai ser o funcionamento dessas, né, a operacionalização dessa faixa de espectro aí, para essas aplicações. Um pouco de rede 5G. A Anatel acredita muito que o 5G vai explodir o mercado de IoT, muito em função, porque o conceito de 5G de ter os milhões de devices conectados por quilômetro, de ser preparado para isso, para atender as questões de baixa latência, e muito também pela virtualização, né, o famoso Open RAN aí, que está sendo promovido com o 5G. Hoje a grande discussão que eu acompanho um pouco do 5G é a oportunidade como que os pequenos provedores, os locais, vão poder
em cima, eu vou até passar o slide, em cima de uma rede 5G, né, esse aqui é o slide até da Ericsson, que ele coloca o seguinte, olha, eu tenho lá o meu mobile phone, tem lá o App Store lá, ele abre os APIs dele, e em cima disso são desenvolvidas N soluções. Então, o que as operadoras têm que começar a entender é que o 5G ele tem muito essa proposta. Eu vou abrir a minha rede, eu abro os APIs, e em cima dessa virtualização, em cima de toda uma abertura da rede de acesso, eu consigo desenvolver soluções, né, desenvolver soluções locais para atender, e isso aqui é uma mudança bastante drástica e que existe uma oportunidade importante aqui. As faixas de espectro que estão sendo discutidas para ser licenciadas é essa de 2.3 a 2.4 GB. A faixa de 3,5, né, que é uma faixa importante aí para o 5G mundial. E essa faixa de 26 GB, que é uma faixa muito aplicável para redes privativas, a gente espera. Então, as faixas que vão ser licenciadas, provavelmente no ano que vem, acredito que no primeiro semestre do ano que vem, no meio do ano, por aí, vão ser essas aí. Infraestrutura, os acordos de roaming internacional, que foi aquilo que eu comentei, tá? Isso é um mercado relevante identificado no PGMC, que a Anatel agora ela vai começar a definir quem são os PMS desse mercado, quais são os remédios, nós chamamos de remédios regulatórios, né? Ex ante, que a gente vai colocar para fomentar esse mercado. E outro ponto também é o compartilhamento de infraestrutura. A Anatel, assim, ela entende que eu preciso realmente aumentar a questão do compartilhamento dado ao nível de antenas que vão ser instaladas, toda essa complexidade. Tem aquela lei das antenas, né, que é 11.934. Eu até trouxe para cá, não sei se vocês viram na mídia aí, mas teve o decreto 10.481, um decreto que, além dele dispor sobre vias, rodovias, dutos que tem que ser colocado fibra, né? Ele colocou também aquela questão do aceite tácito dos órgãos municipais. Ou seja, o órgão ele tem, acredito que são 60 dias para se pronunciar sobre o pedido, né, de instalação de uma antena. Caso ele não pronuncie, automaticamente já pode instalar ali. É um decreto novo, ele saiu agora, em 1º de setembro de 2020. Vamos ver como é que vai se comportar isso aí. Se vai acontecer mesmo, só fica no papel. Espero que aconteça. Um pouco de infraestrutura aqui da cobertura. Uma das preocupações da Anatel é realmente levar fibra para cidades onde eu ainda não tenho fibra. Tá? Assim, a população está até bem coberta. 92,6% da população é coberta chega fibra no município. Mas, assim, a gente tem um grande gargalo ainda com relação a fibras na região, principalmente norte, né? Aqui no norte e nordeste, um pouco centro-oeste aí. E nisso foi feito o PERT, que é o Plano Estrutural de Redes de Telecom. O que o PERT fez? Ele fez exatamente esse diagnóstico aqui e propôs algumas ações. Então, quais são as ações? Eu levar fibra para os municípios onde eu não tenho, colocar cobertura 4G em sedes de municípios com menos de 30 mil habitantes, que isso aqui é fora de uma obrigação do último edital. Ou seja, são gaps que foram identificados e toda a atuação da Anatel. Então, por exemplo, a Anatel agora ela está com uma linha de conversão das multas e obrigação de fazer. Então, ao invés de eu ficar aplicando multa em prestadora que ela nunca vai pagar, que não vai dar em nada,
eu vou e coloco, pego aquele valor e peço para ela colocar obrigação de fazer e levar 4G em municípios que não têm. Então, assim, é uma coisa mais com maior resultado para a sociedade, né? Atuação internacional. Só para a gente concluir aí. Eu participo da Comissão de Estudos 20, da UIT, do ITUT, né, que é a normatização. Aqui no Brasil, é a CBC 3, que é a Anatel que coordena, mas a gente tem participação tem a Instituto César do Recife, tem a USP, e nós temos algumas prioridades. Nossa prioridade é relacionada à agricultura, relacionada às cidades inteligentes. É uma prioridade na nossa atuação lá. Então, nós somos editores e lideramos algumas discussões. Essa discussão de livestock farming é junto com a USP. Esse documento, nós estamos desenvolvendo uma padronização, uma discussão junto com o Instituto ETRI, que é um instituto da Coreia do Sul. E, igualmente, desse de Smart Agri, que fala sobre agricultura, é um documento que nós estamos desenvolvendo com eles. Esse documento, esse terceiro documento aqui, que é um suplemento, a diferença aqui entre recomendação e suplemento, que recomendação já é uma recomendação mais normativa. O suplemento, ele é tipo um technical report aqui. Então, nesse terceiro, foi um método que nós desenvolvemos, que na verdade foi aplicado para o Plano Nacional de IoT, de você priorizar verticais. Então, para atender alguns países que não têm ideia por onde eu vou começar a atuação de desenvolver o ecossistema IoT, a gente desenvolveu aqui um framework para isso. E esse caso de uso aqui é um suplemento que ele foi baseado numa recomendação, a 4904, uma recomendação que fala sobre avaliação de nível de maturidades de cidades inteligentes. Esse suplemento a gente está desenvolvendo junto com o MCTI, né? O MCTIC, na época. Só falar um pouquinho dos projetos que nós estamos desenvolvendo aqui. Esse modelo de maturidade de cidades inteligentes, a ideia né, isso está sendo desenvolvido no âmbito da Câmara, aquela Câmara Cidades 4.0, desenvolver um modelo onde eu olho para aquela cidade e, baseado em alguns requisitos, alguns níveis, eu vou classificar aquela cidade como mais avançada ou menos avançada. É um modelo que é uma recomendação internacional. O Brasil pegou, deu uma adaptada para o país, para cá, porque acaba que a recomendação inicial ela não é muito de um órgão central avaliando todos. Ela é mais para você se avaliar automaticamente ali. Então, eles deram uma mudada e estão desenvolvendo um projeto lá na Câmara 4.0, nas Cidades 4.0. Tá? Nós estamos começando um projeto agora de avaliação da interoperabilidade e padronização do ecossistema brasileiro de IoT. Ou seja, a ideia é ver o quanto que isso está conversando entre eles e como é que está a padronização, o que está sendo mais influenciado aqui. E um estudo de cibersegurança de dispositivos IoT, que até a certificação que está conduzindo esse projeto lá. Aqui é só um pouco sobre esse modelo. Esse modelo, ele tem a participação de institutos de pesquisa junto com o MCTIC, né? Então, acredito que o MCTIC, o MCTI vai utilizar isso aqui para avaliar as cidades. Ele tem 3 pilares aqui, que ele avalia meio ambiente, economia e sociocultural, e são nesses níveis aqui de estratégia, infraestrutura, dados, serviços, aplicações e monitoramento. Ou seja, se vocês
tiverem mais interesse, aí eu posso encaminhar o documento, enfim, divulgar aí. E desafios com relação à Anatel, que nós entendemos, né, no meu ponto de vista, que eu coloquei aqui, que é a ampliação da infraestrutura de backhaul pelo país, que é muito importante, cobertura em áreas rurais, desenvolver o ecossistema IoT, acho que isso é um primordial, a segurança, né, do ecossistema IoT e LGPD agora, né, privacidade dos dados, como é que a gente vai conduzir isso aí. Considerações finais, acho que, pelo tanto que a gente já discutiu aqui, acho que o que eu queria só falar que a Anatel tem uma atuação muito em prol de... Ela sabe que a competição do mercado que faz com que o mercado avance. Nós temos um desafio de investimento em infraestrutura que é muito importante aí para o país, então a gente está tentando destravar FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecom, tudo que realmente possa promover aí a ampliação do acesso, a gente está trabalhando. A redução da carga regulatória e tributária é uma proposta sempre da Anatel, daquilo que for para reduzir os custos, realmente a gente atua. Inovação, né? Isso aí o serviço público cada vez mais está voltado à inovação e a questão das relações de consumo. Acho que o consumidor ele é o centro de todo esse movimento. Não adianta a gente ficar pensando aqui em aplicações IoT se ele não vai atender uma demanda lá da ponta, né? E é isso, pessoal. Acho que o que eu queria passar para vocês aí, consegui aí. Legal. Obrigada, Rodrigo. Quer tirar quer descompartilhar? Eu vi que o pessoal fez pouca pergunta de 5G. Nosso expert que já está trabalhando com 5G, ele não pôde estar aqui com a gente. Você tem ciência de algum projeto 5G privativo que já é realidade? Não, eu não sei de nenhum, não. Tá. Assim, realmente, eu sei de algumas empresas que tentaram entrar até eu consegui descompartilhar, ainda está compartilhado? Não conseguiu. Estou apanhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu preciso ampliar aqui, não estou ampliando aqui. Eu já vou fazer isso para você. Eu acho que eu consegui, deixa eu ver. Aqui, ó. Pronto. Acho que você já fez, já, né? Desculpa. Então, assim, por exemplo, tem uma empresa americana, chama Sterry, ela queria entrar no Brasil prestando na faixa de, acho que 34 GB, prestando banda larga sem fio, né? BWA. Mas, assim, acaba que esbarra muito numa questão de espectro, né? Se você não adquire o espectro, e quando chega alguma empresa e fala, eu tenho uma inovação aqui nesse espectro aqui, aí, e ainda ele fala que ele utiliza recursos relacionados a 5G, aí todo mundo já fica meio de olho, aí a Anatel tem que fazer a Anatel faz um chamamento público para ver se tem mais interessado. Se tiver mais interessado, aí tem que fazer uma licitação. Então, isso aí deixa muito burocratizado o processo, entendeu? Agora, as redes privativas, a partir do momento que forem destinadas às faixas de frequência, vamos ver como é que vai ser nessa licitação, eu entendo que a tendência é que fique mais flexível, né? Porque acaba que você tem... Imagina, a gente vai ter N redes privativas querendo desenvolver sistemas internos bem específicos, não precisa ficar fazendo chamamento. Então, deixar uma coisa mais célere, né? Mas, assim, Thelma, eu não sei de nenhum caso de uso no Rodrigo, e falando dessa convivência que você tem internacional, como é que você avalia esses projetos para cidades inteligentes do Brasil com o mundo?
Você fala em nível de como que nós estamos no mundo? Eu acho que, assim, nós temos um grande problema, que é a questão da conectividade ainda, né? Então, acho que o Brasil ainda tem um problema de infraestrutura que ele precisa resolver, assim, até ele dar um próximo passo. Agora, para atender pequenos polos dentro de cidades, atender nichos específicos, eu acho que a gente vai atender bem, entendeu? A gente já está, assim, tem bastante solução. Eu participo de um grupo que é o Redes de Cidades Inteligentes e Humanas, e, assim, tem N soluções já sendo desenvolvidas no Brasil, as mais variadas, e acaba que isso, você vê que existe um movimento, né? Por mais que no Brasil seja difícil inovar, seja difícil criar, assim, empreender aqui, mas sempre o Brasil está inovando. Agora, é lógico que não dá para comparar, assim, quando a gente compara com Coreia, esses polos assim, a gente tá bem para trás em alguns pontos, mas tem alguns projetos, né, Curitiba, de cidades inteligentes que vem avançando bacana. Eu acho que está. Mas o problema é que fica muito específico a determinados pontos, né? Acho que a grande importância, o grande desafio é tentar levar isso para o país todo, né? Acho que é o grande desafio mesmo. Ah, show de bola. Maravilha. Assim que evoluir essas ações aí, essas duas leis que estão correndo sobre a isenção do imposto, mantém a gente informados, que é importante a gente conhecer. Pessoal, Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Não, Só uma perguntinha rapidão aqui, então, só aproveitando esse negócio de banda. Estávamos falando agora, esqueci qual é a banda, tá? Da banda de 400 mega ser licenciada para o 4G, né? E, por consequência, acabar sendo aprovado. Não lembro se era 400, 450, mas era na casa dos 400 mega. 450, exatamente. Como que ficou isso? Só curiosidade, porque é uma banda muito interessante, principalmente para IoT, né? Então, sim. Como que ficou isso? Essa discussão é o seguinte, ela foi feita uma licitação acho que foi do 2,5, 450, ele foi, que na época, acho que até hoje, não sei como é que está o ecossistema do 450, não tinha muito dispositivo e era caro, né? Então, aí a Anatel, ela acreditando que ela fez uma licitação, colocou o 450 junto com o 2,5. Então, quem comprava o 2,5 levou o 450. E tinha obrigações em cima do 450. Só que acaba que essas obrigações de cobertura no 450 não foram feitas pelas grandes operadoras. Então, a Anatel ela está na discussão agora, está até no conselho, de pegar de volta essa faixa do 450 e fazer uma nova licitação. Só que agora, né, a gente está falando de um edital que eu acho que foi em 2012, se não me engano. Agora mudou, né? A realidade mudou. O 450 hoje é uma faixa importante para aplicações de IoT, e falam em 5G nele, ou seja, virou uma faixa importante. E aí agora as operadoras tá começando uma discussão de como que a gente vai resolver isso. O conselho, o diretor que decide isso, está bem dividido. Primeiro foi aprovado que elas podem prover a cobertura com a outra tecnologia, porque na verdade elas estavam provendo a cobertura com um satélite. Então elas podem prover com outra tecnologia. Mas aí agora está discutindo, eu provenho com outra tecnologia, mas aquilo que o cálculo que ele deveria ter, né, o investimento que ele deveria ter feito no 450, isso aí acaba que é um recurso público. E como que ele vai pagar isso? Então, tem séries de discussões aí econômicas que vão balizar a decisão da Anatel, mas pelo que tudo indica, né, pelo que vai aí, a ideia da Anatel é eu pegar isso de volta e fazer uma nova licitação. Caso não,
aí as operadoras vão ter que... Elas já ocuparam o espectro. Na verdade, elas não exploram, mas elas obteram o direito de exploração do espectro, né? Tá, mas tá nesse pé, tá? Ainda não foi decidido, tá no conselho, tá? Ok, legal. Você está em mútuo, Thelminha? Tem uma pessoa que saiu da reunião, mas ela pediu para deixar a pergunta dela aqui. O M2M segue pagando o Condecine? Você sabe atualizar sobre esse tema? Olha, acho que a proposta, Thelma, acho que é zerar o Condecine também, tá? Posso, mas hoje paga, né? Hoje acho que paga, mas acho que a proposta lá é zerar também o Condecine também. Estaria Ele é um naqueles projetos lá de lei. Isso, exatamente, está naquele projeto de lei. Tá. Legal. Maravilha. Obrigada, viu, Rodrigo? Vamos se falar mais. Lembrando, pessoal, próximo encontro, quem quiser acompanhar, segunda-feira, 10 horas, a gente vai estar com um conteúdo aberto lá no YouTube. E no Zoom, aqui, membros, dia 8, quinta-feira, 5 da tarde, com exemplos práticos da gente trabalhar o ED aí, né? Processamento dentro do dispositivo IoT de inteligência artificial. Então, espero vocês. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Obrigada Obrigado, Thelma, pela oportunidade. Obrigado. Um abraço, Tchau, pessoal. parabéns, Rodrigo. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.